Oi, voltei. Demora às vezes um pouquinho para dar aquela salvada, né? Continuando aqui, né, no nosso assunto. Espera só um pouquinho quem tava aí entrar. Então, só vou recapitular, né? Da ceia, né? O contexto, então, quem escreveu, o que a passagem diz, o que ela, né, o que significa, né? E você vai indo mais, fazendo mais perguntas pro texto, tentando entender tudo isso. Então, o que é importante, né? Só para recapitular, enquanto o pessoal vai entrando. Quem escreveu, o que a passagem diz, tá? Qual o contexto? Qual o contexto mais amplo? Lê um pouco mais para cima, lê um pouco mais para baixo, tenta entender se faz sentido. Não fez. Vou ler mais um pouco para cima, mais um pouco para baixo, tá? Então, o autor, quem foi o autor desse livro? Qual é o pensamento dele, né? Como ele era, o que ele tinha, né? Como visão, o que você sabe desse autor? Para quem ele escreveu? Então, é as perguntas certas, né? Analisa isso com a história. Tem versículo relacionado? Tem fundo histórico? Tá? E a conclusão? E aí, entender também assim o que significa, né, o que o texto significa, o que estava se tentando dizer naquele momento, né, o que estava se tentando ensinar naquele momento. E isso dá para aplicar hoje, a gente consegue usar isso hoje. Como que eu aplico isso hoje? Lembrando sempre que cada texto da Bíblia, cada texto, cada livro foi escrito para um povo ali naquele momento, para um contexto. Então você vai lá no Antigo Testamento, vai ler livros né, que foram, por exemplo, Oséias. Oséias foi escrito para quem período pós-exílio. Então, quem era esse povo? Como era a realidade de um povo que tinha passado anos em exílio? E Oséias vai escrever para esse povo. Jeremias ou Ezequiel, pode ser que esteja me confundindo, né? Os dois, ou foi os dois até, eles escreveram durante o exílio, durante a Babilônia. Então, como que era o contexto de quem era escravo? Quem é que estava ali? Né? Gente, se entender, quer ver uma outra coisa? Não sei se vocês já observaram, né? Enquanto isso o pessoal que vai entrando, para eu poder falar da ceia, né? Porque já começaram a ouvir. Mas enfim, não sei se vai voltar todo mundo. Mas vocês já ouviram, ouviram não, já pensaram e tal. Quando a gente fala, né, que isso é uma coisa meio comum para nós, os evangélicos, a gente, né, nos nossos cultos se escuta um pouco disso, que é sobre a questão do povo que foi para a Babilônia, que foi ficar escravo na Babilônia, né? E assim, eu fui só saber disso estudando, né? Até então, antes eu não sabia. Então, o povo que foi para a Babilônia, a gente fala assim, nossa, o povo foi para a Babilônia. Só que se você for ler, né, e até mesmo se você assistir essas novelinhas de Record, toda errada teologicamente, mas passa essa informação, que existiam pessoas que estavam na Babilônia, escravos, estavam assim, viviam ali, né, de forma... Nem todo mundo era escravo, né? Mas estava ali submetido ao reinado babilônico e tudo mais. Tanto é que a direção de Deus foi: casem, plantem, tenham filhos, vivam ali na Babilônia, né? Mas existiam pessoas que eram do povo de Deus que não estavam na Babilônia. Não sei se já, né, ao você ler passagens bíblicas nesse momento, né, que eles estão, né, o povo está na Babilônia, existem pessoas que não estavam. Era um momento de exílio, era um momento de escravidão e tudo mais, mas existiam pessoas, né, parte do povo de Deus que não estava na Babilônia. Sabe por quê? Sabe quem foi para a Babilônia? Só quem tinha dinheiro. Só classes altas ou pessoas que tinham uma estabilidade econômica. Os que eram pobres da época não foram para a Babilônia. Olha que contexto importante. Para entender, quando você lê uma passagem que envolve o contexto babilônico, quem eram aquelas pessoas do povo de Deus? Então, você fala, né, você vai observando que toda a questão histórica, toda a questão do contexto daquele momento é extremamente importante. Por isso, eu volto a repetir, não dá para pegar
2, 3 versículos, um versículo, qualquer, ou até mesmo o contexto de um versículo todo e não entender e querer fazer uma doutrina ou uma explicação em cima daquilo que não seja coerente. Vamos lá pegar a questão da ceia. Gente, normalmente, ou pelo menos no meio pentecostal, o momento de ceia, por favor, né? Se alguém aqui, se for pentecostal, dificilmente vai ser diferente do que eu vou falar agora, tá? Mas se não for, se vê esse vídeo depois, me manda mensagem, a gente conversa, né? Enfim. Mas normalmente a ceia é, pro movimento pentecostal, é aquele momento que nós vamos ficar ali, ter aquele momento com Deus. E a hora que a passagem, né, fala, examine, pois, o homem a si mesmo, e não sei o que, veja se tem, né, algum problema ali e tal. E a gente coloca-se nesse momento para a gente se examinar se a gente tem algum pecado ou não. E aí fala, né? Então, examine-se mesmo, então coma da ceia, né? Partilhe do corpo, tá? Eu vou tentar fazer isso de uma maneira muito simplista, tá? O mais simples possível e rápido. A ceia era para ser comida em memória de Jesus. É o corpo e o sangue em memória dele. Certo? Né? Estamos de acordo. Toda vez que eu sentasse e fosse tomar ceia, eu ia fazer isso em memória dele. Na essência de Atos, ali no contexto, depois de Coríntios ele vai ensinar, mas em Atos, faz uma carta para Coríntios, por quê? Porque eles não estavam entendendo, né? Eles estavam fazendo errado a ceia, por isso que Paulo escreve para eles. Mas o que foi ensinado em Atos? Que eles viveriam, que fala, né, a doutrina dos apóstolos, a mesa, o partir do pão, né? Então, eles tinham um costume de estar nas casas, reunidos, sentados à mesa, juntos, compartilhando, né, da comida, da bebida, e daí eles ceiavam, em memória de Jesus. Era isso que se fazia, era isso que em todas as cartas eles estariam praticando, porque essa foi o ensino dos apóstolos. Vocês vão se reunir, vocês vão sentar lá junto na mesa, vocês vão comer junto e depois vocês vão partir o pão, tomar o vinho e vão fazer isso em memória do Senhor. Então, em Coríntios, ele tá ensinando sobre a ceia, sobre isso, certo? Porém, ali ele vai falar sobre as pessoas não esperarem umas outras e tal, não sei o que, enfim. Gente, eu não vou ler a passagem por causa do tempo, mas, gente, em nenhum momento, dentro do contexto, dentro de tudo, essa passagem está falando sobre pecado. Ela não está dizendo que quando você está ali na sua igreja, na ceia, você deve estar examinando a sua vida, se você tem pecado, para você decidir se você come a ceia ou não. Entendeu? Se você pode ou não comer a ceia. Deixa eu confessar o meu pecado, porque daí eu como a ceia. Primeiramente, hermeneuticamente, exegeticamente, não é isso que o texto está dizendo, tá? Não é isso. Havia um problema ali, que era uma coisa grave, porque eles não esperavam uns aos outros para comer. E até mesmo na hora da ceia, estavam pegando pão, vinho e não estavam fazendo em memória do Senhor. Então, Paulo está falando assim, vocês parem de fazer isso, vocês se examinem, vejam o que vocês estão fazendo, que vocês estão cometendo um erro horrível aqui, e depois senta, esperem uns aos outros e coma a ceia. Era pontual, gente, era por conta de uma prática errada que estava acontecendo ali na hora do sacramento da ceia, que foi algo deixado por Jesus, né? Então, eles tinham que resolver aquele problema. Fê, mas por que não tem a ver com pecado? Porque o pecado, né, se a gente entrar no assunto da doutrina do pecado, aí vocês vão ver o quê? Pecado subsentende que você já foi salvo, que você já confessou o pecado no sentido de entregar sua vida para Jesus, tal. Então, quer dizer, isso está resolvido. Então, toda vez que eu for cear, eu tenho que repensar nisso. Não, mas não é disso que está falando, que eu estou falando, Fê, é pecados do nosso dia a dia. Volto naquela colocação, se eu sou cristão, eu pratico as disciplinas espirituais, certo? Tem gente que vai, né, pode ser até que eu ponha essa disciplina também, que é confissão. Você não vive uma vida de confissão, você não fala, né? Se você não está tendo uma vida de confissão diariamente, então também está errado o cristão que você é.
Então, só lá na hora da ceia que você vai pensar no seu pecado para confessar, para daí você poder tomar ceia. Cadê sua vida que está antes? O único problema ali e a única coisa que você tem que examinar ali é o contexto dessa passagem que tem a ver, sabe com o quê? Comunhão. Por quê? Porque o sangue que salvou você, salvou a mim. E naquele momento, né, no momento aqui, que nós vamos imaginar nós aqui que estamos nessa live, no momento que nós estamos juntos, nós vamos cear, nós vamos comer o pão e partir do pão e tomar do sangue do Senhor, eu não posso estar com problemas com você, eu não posso estar dividida com você. Se eu não estiver em comunhão com você, como é que fica esse sangue que passa por você e passa por mim? Que é o de Cristo. E como eu vou fazer isso em memória dele se a gente está de briga? Então, assim, se você tem problema com alguém, e se é problema de perdão, aí é complicado. Aí você tem que resolver essa situação antes de você voltar a cear. Ah, mas e o outro? O outro é problema do outro. Você tem que resolver isso, porque você não está partindo do pão ali da maneira de unidade. Por isso que tem algumas igrejas, gente, que hoje tem entendido essa passagem de uma forma, né? Assim, gente, isso é uma visão mais pentecostal. Pegar uma igreja reformada, eles não vão para esse lado, tá? Eles não vão achar que é pecado. Para eles, ceia é sentar e fazer memória do Senhor. Eles têm uma postura completamente diferente nossa, tá? Eles nem vão, né, provavelmente, né, se eu não me engano, nem vão ficar ali ajoelhados, tendo um momento de reflexão, nem nada. Eles vão pegar, partir o pão, vão tomar, vão comer, vão fazer isso em memória do Senhor. Talvez quem conheça um pouco de presbiteriano, metodista aqui, sabe que é um pouco diferente. Mas, a gente, né, pentecostal tem mais essa vivência, essa necessidade desse momento de reflexão e tudo mais, mas a questão é muito mais de divisão que a gente possa ter um com o outro, né? Veja, examine, vocês não estão esperando pro outro, você não está respeitando o seu irmão que não tem o que comer, você está comendo antes, você está passando por cima de tudo, pensando só em você. Então tem a ver com uma relação de comunhão. Então eu tenho que acertar minha vida de comunhão e fazer parte da ceia do Senhor. E o que eu ia falar é que tem muitas igrejas que preferem fazer suas ceias em grupos pequenos. Por quê? Porque subentende que ali existe uma aliança, ali existe um compromisso, ali todo mundo conhece todo mundo, então eu posso partir o pão ali, né? E o sangue ali. Outras fazem de forma geral e tudo mais, né? Eu, normalmente, quando eu vou em igreja, que eu tô lá como convidada, vou num culto, é uma igreja grande e tudo, é dia de ceia, eu normalmente não tomo ceia. Isso é uma escolha, tá? Minha. Por quê? Eu não tenho aliança ali, né? Eu tenho aliança como corpo de Cristo, mas eu não congrego ali, eu não tô naquela estrutura. Então, às vezes, eu acho melhor... Não, mas isso é uma escolha pessoal, não que seja errado você tomar, tá? Mas tem a ver com essa análise que você tem que fazer sobre comunhão. Tá bom? Sobre sua vida com o seu irmão, de forma rápida e simplista, tá? Eu vou depois dar exemplo de outra passagem. Agora, quando a pessoa, ela quer ficar ainda mais profundo na hermenêutica, tá? Ela precisa daí deixa eu pôr os óculos, ir atrás do grego e do hebraico, para ver o que a palavra quer dizer. Ela tem que ir atrás de comentário arqueológico, ela tem que ir atrás de comentários históricos, tá? História da igreja, tá? Aí ela entra numa outra pesquisa também. Eu já defino rapidamente o que é isso para vocês, mas ela vai ter que entender um pouco do que é teologia sistemática, o que é teologia bíblica, o que são as solas, 5 solas, né? Até dei essa tarefa para minhas discípulas, né? Que tipo de pregação normalmente se faz, né? Que é expositiva, sistemática. Então, vai ter que entender um pouco mais de muita coisa, tá? Então, existe aí as duas principais ferramentas, que é a exegese e a hermenêutica, e o entendimento seria o seguinte: a exegese vai arrancar o significado de forma literal do texto. A hermenêutica vai interpretar, ela vai expor, ela vai explicar o texto de forma mais ampla, tá? Vai ver o contexto, enfim. Então, recapitulando, você precisa de uma boa tradução, certo? Você precisa de uma boa versão, uma boa tradução da Bíblia. E a gente indicou aqui, deixou como indicação NVI e a NAA.
É interessante você ter uma Bíblia de estudo, né? Que daí pode ser na versão que você escolher aí, mas a gente ficou aqui a indicação da Bíblia de estudo da NVI e da Shed, tá? E aí você precisa da próxima ferramenta, no mínimo, hermenêutica básica. Você não precisa ter hermenêutica profunda, mas a básica você precisa. Existe conteúdo na internet, gente, é só pesquisar. Teologueiros, se eu não me engano, ensina sobre vários assuntos desse. O Bible Talk tem conteúdo. Tem um outro podcast que também é vinculado ao Bible, que chama Contexto. Vou escrever aqui para vocês. Contexto. E é um de teologia e ele vai ensinar muita coisa legal, vai dar ótimas dicas, tá? Então, você vai entender um pouquinho o que é hermenêutica, pelo menos de uma forma básica, tá? Eu tenho um caderno aqui meu, gente, ó. Caderninho, né, que eu escolhi. Caderninho qualquer. Nesse caderno, eu vou falar algumas coisas aqui pra vocês. Tudo que é coisas, definições que eu quero ter, pra eu não me esquecer, eu vou marcando aqui, né? Então, por exemplo, e aí eu escuto uma vez, eu leio de um jeito, depois eu leio em outro lugar de outro, então vou marcando mais de uma vez, tá? Então, assim, quando eu tava, né, estudando já faz tempo, para ver a questão de você saber fazer uma boa análise, ter uma boa, né, um bom estudo bíblico, né? Eu fiz até tá vendo, uns coraçãozinhos aqui, uns negocinhos, que era como se fosse para eu ilustrar, né? Que eu ia precisar de exegese, eu ia precisar de hermenêutica, eu ia precisar da história, do contexto do cristianismo e também da história da igreja. São coisas que se precisa para desenvolver uma hermenêutica, né? E aí um dos meus investimentos lá atrás foi esse livro que eu já indiquei para você, Entende o que Lês. Ele vai falar de exegese e vai falar de hermenêutica, tá? Ele é um auxílio, né? Um guia para entender, né, melhor como estudar a Bíblia. E você vai entender coisas incríveis, muito legal. E eu até marquei uma página aqui, se der eu leio para vocês rapidinho, que ele explica. E então, eu vou anotando tudo aqui, ó. O que é teologia bíblica? Que você precisa saber. É o estuda a Bíblia e organiza as conclusões obtidas pela teologia exegética em várias áreas de estudo, para conhecer a evolução, a história progressiva, a revelação de Deus à humanidade, desde a queda até o fim. Certo? Aí, num outro momento, eu marquei regrinhas de hermenêutica. Qual é o problema do texto, que o texto mostra? O que eu encontro ali da graça de Deus? Perguntas como o quê, por quê, como, né? Então, foram tudo coisinhas que eu fui anotando. Coisas sobre a reforma, né? Preciso ver mais sobre isso. Os puritanos, preciso estudar um pouco mais sobre eles. Então, eu vou anotando tudo aqui. Apologética. Todos nós precisamos ter uma apologética. Aí, o que é apologética? É a disciplina teológica própria de uma certa religião. Ou seja, ela é a minha defesa da fé cristã. Qual é a minha apologética? Do que eu acredito? Eu acredito que Jesus Cristo veio como homem, era Deus, encarnou como homem e morreu para me salvar. Ponto. Essa é a minha apologética de fé cristã. Resumidamente falando, tá? Aí, então, eu vou anotando tudo aqui, tá, gente? Nesse caderninho foi assim que eu achei uma maneira de eu ter todas as informações necessárias, né? A doutrina que a gente conversou semana passada, ela tem a ver com a teologia sistemática. A doutrina se define pela teologia sistemática, que é o quê? Doutrina sobre o pecado. O que eu entendo e creio sobre o pecado? O que eu entendo e creio sobre criação? Gente, na criação, no Gênesis, vai ter gente que vai acreditar de um monte de forma diferente. Tem pessoas que vai ser criacionista, tem pessoa que, mesmo sendo cristão, vai crer em pontos evolucionistas. Para nossa tristeza e vergonha, tem crente que acredita em terra plana, né? E em outras coisas. Então, assim, tem de tudo. Mas existe um caminho correto através dessas técnicas e dessas ferramentas. E a hermenêutica é uma das melhores dela para estudar sobre isso, tá? Para a gente ter esses estudos, certo? Deixa eu ver aqui, o que mais eu tenho para falar para vocês. Então, vamos lá, eu vou dar mais algumas informações, tá?
pra gente ver alguns exemplos. Ó, sobre a Bíblia, a natureza dela, ela é como Jesus, tá? Ela é 100% divina e ela é 100% humana. E Jesus é assim. Não adianta você querer explicar que Jesus é 95% divino e 5% humano. Toda vez que alguém tentar fazer isso, tá se criando uma heresia em cima disso, tá? E a Bíblia é a mesma coisa. Ela é 100% humana, ela é 100% divina. 100%. 100% humana por quê? Ela tem peculiaridades históricas, ela tem pontos históricos. O tempo, a cultura da época e tudo mais. Ela tem peculiaridades de autor, de geografia, aquele autor, a formação dele, o que ele era, como, né, atuava naquele momento da história, né? E ela também tem pontos que são culturais. Período, né, o pessoal, né, no período em que eram os judeus, depois o período que era em Roma, depois todas as outras cidades que Paulo foi, tudo tem uma natureza humana, tá? Porém, ela tem uma natureza divina, ou seja, ela é relevante até hoje. Ela não foi escrita para mim e para você, mas ela é relevante até hoje. Ela é apta para guiar e ela é plena, totalmente plena na revelação de Jesus e de Deus. É a única fonte de fé. Por isso que a Bíblia ela tem que estar sendo lida com a fé e com a razão. Ó, tem um estudo que eu fiz, tem até para quem baixou aquele livro Doutrina e Devoção, que foi um dos livros que eu me baseei para fazer também um pouco do estudo de devoção. Tem um capítulo, né, eu acho que a Fá tem esse livro também, é um e-book, não sei se a Vinha tem. Tem um dos capítulos que quem escreveu foi Israel, e ele fala, né, algumas coisas, né, ele fala da hermenêutica e da espiritualidade, ele associa as duas coisas juntas. Ele fala que a palavra de Deus, né, a Bíblia é a palavra de Deus e o meio que Deus se revela. Ai, Iva Souza, que legal você aqui! Mas ela também é um texto e precisamos interpretá-la. A fé e a razão nos leva a estudar a Bíblia, e de Gênesis a Apocalipse, né, que nós vamos encontrar, a Denise também tem. Então, vale a pena ler o conteúdo dele sobre hermenêutica, ele ensina, é muito profundo o que ele ensina, tá? Então, ele fala que a razão é entendimento, né, das palavras, análise do contexto, as ideias, a hermenêutica, né, é a interpretação, né, do contexto, né, do seu significado, comunica uma mensagem, enfim, tá, gente? Então, é que é bastante coisa, tá? Que a gente vai anotando. Ajuda, né, a ter mais sensibilidade, aumenta, né, nossa relação com o Pai, enfim, tá? Então, a Bíblia, ela é pela fé e também pela razão. Precisa da interpretação da razão, tá? Qual é o perigo das interpretações, né? Até perguntaram pro Lipão, o Douglas perguntou assim para ele, qual é o perigo de não ler as escrituras, de não estudar as escrituras? Aí o Lipão falou assim, de ir pro inferno, só isso, né? Brincando, né? Mas tipo assim, você pode crer numa coisa completamente distorcida se você não estuda, né? E aí os perigos da interpretação é muitas vezes você ser simplista demais, né? Ou você quer ser original demais, que é aquela coisa, eu descobri isso agora, e a revelação é minha, né? Ou você quer ser profundo demais, nossa, tem muito enigma aqui, aí tem uma camada, depois outra camada, e eu tenho que estudar mais isso, você entende? Então, né, ninguém tem que achar um equilíbrio da coisa. Então, por isso a importância, né, das boas perguntas, do texto, do contexto, daquilo que é histórico, daquilo que é literário, que a palavra significa, tá? Então, eu vou ler uma coisa aqui para dar um exemplo para vocês, né? Que foi um exemplo também que eu vi, mas eu vou pegar... Cadê a... Nossa, onde eu pus a minha Bíblia do Leão? Eu acabei de mostrar para vocês. Tô cega? Aqui. João 14, 12. Para dar alguns exemplos também para vocês. Já faço um resumão, assim, recapitulo rapidão com vocês, tá? Deixa eu dar um exemplo novo e um exemplo que as minhas alunas... 14, que eu falei? 14 e 12, né? Ó, Jesus é o caminho para o Pai, tem um subtítulo aqui nessa aqui. E João 14 e 12. Ó, vou ler só o versículo.
E eu lhe digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Só até aí, só um versículo. Agora eu vou voltar um pouquinho, tipo assim, do que ele está falando, que eu vou fazer obras maiores que o Pai. Então agora eu vou ler com vocês. Não deixe que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhe teria dito. Vou preparar lugar para vocês, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente vir ao Pai, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todos esse tempo e você ainda não conhece o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pedes para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não são minhas, mas do meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou creiam, pelo menos, por causa das obras que vocês me viram realizar. Das obras que vocês viram realizar. E eu lhe digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu os farei, para que o Filho seja glorificado. E sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Tá? Quando a gente lê essa passagem, a gente, não sei, pelo menos eu já tive minhas dúvidas, né? Cadê as obras maiores? A gente até vê os apóstolos, né? Eles até fizeram umas obras aí maiores, né? Mas cadê as obras maiores? Você tá fazendo? Cego enxerga quando você ora, surdo ouve e morto ressuscita? Tem gente no mundo fazendo isso? Tem, eu acho que sim, né? Com certeza. Mas o texto, do que ele está falando? Ele está falando sobre preparar a morada, né? Ele está falando que ele vai embora. Mas que agora, como ele vai embora, agora o que a gente, pedir, ele vai estar lá, né? Porque daí, vocês vão poder pedir qualquer coisa. Né? Ele fala o quê, apenas creia que eu estou no Pai. As coisas que eu faço é porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Tem toda uma análise que você pode levar lá em João 17 também, essa passagem, tá? Mas eu tô passando aqui para vocês uma interpretação que eu vi de um exemplo hermenêutico desses estudos que eu fiz. E aí a pessoa explicou dentro do texto, do contexto, da história, do momento que Jesus estava falando, que ele estava ensinando. Estas obras ainda maiores que ele fala, até porque ainda aqui está na NVT, né, que ela fica com essa linguagem mais assim, mas ele fala, em verdade eu digo que quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai, né? Ou seja, segundo essa interpretação hermenêutica aqui, os teólogos mostraram, o que Jesus estava, na verdade, passando aqui era o tanto que a gente iria alcançar em termos de proporção, até onde o evangelho ia chegar. Nós já estamos realizando obras maiores do que Jesus realizou. A gente já alcançou lugares que Jesus não alcançou. A gente já falou, né? Então, assim, é cura, é libertação, mas é na proporção que a gente alcançaria. Então, esse versículo, esse contexto já acontece. Não é se eu, Fernanda, vou curar todo mundo para quem eu vou orar. Até porque Jesus teve cidade que ele esteve, ele curou uma pessoa, teve cidade que ele esteve, ele curou várias. Porque se eu achar que é meu esforço, eu anulo a soberania de Deus. E ele está mostrando aqui que ele só fazia o que ele ouvia o Pai. Então havia cidade, ele só fazia o que o Pai fazia. Quem vê o Pai vê ele. Ou seja, havia uma conexão, havia lugares que a soberania de Deus agia e ele curava 100. Havia lugares que a soberania de Deus agia, ele
curava um. E mesma coisa com mortos, e mesma coisa com, né, seja o que for. Está se falando da expansão, do tanto que isso ia alcançar. Olha o que os discípulos alcançaram, os apóstolos, né? Em Atos e nas cartas, tudo que eles alcançaram. Então tem a ver com essa proporção, e não necessariamente a obra que eu vou fazer maior. Entendeu? Deu para entender mais ou menos ou não o que o contexto está querendo dizer? Por isso a importância da gente estudar, para a gente entender exatamente do que se trata, tá? Uma outra passagem, né, que as meninas já me ouviram falar bastante, e essa para mim é bem clara, é a de Romanos 8, né, que todo mundo conhece. E ela é uma passagem que também todo mundo utiliza para fazer aqueles clichês, né, evangélicos, né, que é Romanos, ai meu Deus, como gruda essa primeira, 8, vamos ver aqui, acho que é o 28, né, deixa eu ver se eu não estou enganada. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, certo? Então, aí a gente fala, né, a pessoa tá passando lá por uma luta, todas as coisas cooperam para o bem. A pessoa tá passando, não sei o que lá, a gente pega esse versículo, faz e aplica ele isoladamente. Gente, do que essa passagem está falando, né? Essa passagem está falando da glória futura. Essa passagem está falando sobre uma vida no espírito, na verdade. Começa lá, Romanos falando, aqueles que são dominados pela sua natureza da carne, a natureza do espírito. Então, poxa, né? Essa divisão bíblica, gente, isso aqui foi inventado, tá? Se você pegar, né, no original, nos originais do Mar Morto e de tudo mais, não existe essas divisões bíblicas, esses temas, tá? Isso é a interpretação de quem traduziu a Bíblia, certo? E aí ele vai falar da carne, do espírito. Não, pois vocês não receberam um espírito que o torne de novo escravos e medrosos, mas sim um espírito que os adotou com o seu, né, próprio como filhos, né? Então, tá falando de viver no espírito, tá falando sobre ser adotado por Deus como filhos, né? Somos filhos, então somos herdeiros com o Senhor, né? E com herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, né? Participaremos também da sua glória. Olha o que o texto está falando, né? E considera, né? Vai falar de sofrimento, vai falar que a natureza clama, espera, não sei o quê, né? Mas vamos ler só pertinho do versículo. Vamos no 26. E o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não pode ser expresso em palavras. Gente, não é falar em línguas aqui, tá? Por favor, não tem nada a ver com falar em línguas, tá? Não vou entrar nesse mérito agora. E o Pai, que conhece a cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Segura? Tá vendo? Isso é uma partinha que tem que grifar. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, de que são chamados de acordo com o seu propósito. Outra palavrinha, propósito. Dá para parar o estudo aí e querer fazer doutrina em cima disso? Não dá, gente. Continua então, vamos para o 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus, que somos nós os seus filhos, e os predestinou a se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, Jesus, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos outros irmãos que seriam adotados, que falou antes, lembra da adoção, que somos filhos da adoção? Então, são predestinados e o chamou, e depois de o chamá-lo, os declarou justos, e depois de declarar justo, lhe deu a sua glória. Gente, de forma bem simples, todas as coisas cooperam para o bem de quem? Número 1, de filhos que, né, estão sendo adotados. E de filhos que são irmãos com Jesus, que são predestinados a se parecerem com Jesus, porque esse é o propósito, eu me parecer com meu irmão mais velho.
Então, eu sou filho por adoção e as coisas cooperam para o bem daqueles que são filhos, certo? Que são irmãos de Jesus e que têm um predestino que Deus sonhou, idealizou, de que a gente fosse parecido com Jesus. Mas lá no 17 diz, se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, ok? E co-herdeiros com Cristo, se participarmos de seu sofrimento. Então tem a ver com o processo de transformação dentro de nós, de sofrimentos que nos transforma. Ele aprendeu a ser obediente pelas coisas que sofreu. Não é isso que fala em Filipenses 2? Volto a falar para vocês, gente. Dá para ler a Bíblia, fazer uma pregação, fazer um ensino, pegando um único versículo, ou até mesmo pegando um único texto e só olhando para ele, não lendo outras passagens que vão falar de coisas que testificam e respondem e conversam com o texto. Isso é a palavra de Deus. Eu acho que isso até, não sei se afeta aí, mas é isso que a faz se renovar a cada dia. Entende? Porque a gente vai aprendendo cada vez mais que a gente estuda, ela vai se renovando. Não é uma revelação nova que está surgindo agora, oi. Não, é tudo que ela renova em nós, tá? Esse é um exemplo, tá, gente? De Romanos que para mim é muito forte, é muito claro e se fazem muito... clichês mesmo, de evangélico, de gospel mesmo, sobre esse versículo. Outros, gente, os versículos de tudo posso naquele que me fortalece, quando sou fraco é que sou forte. Gente, essas passagens, elas falam da luta contra o pecado, sabe? Tá falando assim que quando Paulo é fraco, aí que ele é forte. Mas não é em relação a conquistar coisas ou adquirir coisas, mas é sobre todo o processo de transformação que está acontecendo na minha vida, para eu me tornar cada vez mais, né, a imagem de Jesus, mais alguém que vive no Espírito e não na carne. Enfim, né, tem toda essa questão que é a essência da palavra aplicada a nós. Né? Então não dá para pegar essas passagens e fazer nem mesmo frase de efeito, gente. A gente fica, você já reparou que a gente tem uma linguagem gospel, uma linguagem evangélica, né, que são frases de efeito, mas, né, elas precisam fazer sentido, elas precisam ser entendidas. Não é bobeira isso, gente, porque é no meio disso que vem os grandes erros teológicos, tá? Então, assim, isso aqui acho que eu já falei pra vocês. Já falei tudo, né? Então, a gente precisa estudar, precisa buscar, né, nos colocar desejosos disso. Acho que eu falei tudo, tá, gente? Deixa eu lembrar, outra questão, que isso foi até uma pergunta de uma aluna discípula minha. Ela e o esposo estavam estudando e tal, e a gente foi conversar, ela veio perguntar sobre a questão da palavra arrepender-se. Quantos de nós já não ouvimos, né? Deus falando assim, e Deus se arrependeu de ter criado o homem, por exemplo. E Deus, em Saul, principalmente, em 1 Samuel, principalmente, que é a história de Saul, tem uma passagem, que eu não vou saber qual é a passagem, tá? Que fala, e Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei. No mesmo capítulo, versículos abaixo, vai falar assim, e Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, uma coisa assim. Então, peraí, se ele se arrependeu, como agora ele não se arrepende? E como um Deus que é soberano, que sabe tudo que está fazendo, se arrepende? Então, essas coisas confundem muito as pessoas, por isso que aí entra o estudo cada vez mais aprofundado. Tem um vídeo do Nicodemos, quem quiser procura eles, para as minhas meninas eu posso mandar o vídeo, tá? Eu posso, terminando aqui, já colocar lá no Thalitas. Esse vídeo, o Nicodemos explica dois métodos, né? Eu não vou saber falar a palavra, né? Tipo, antropologia estuda o homem, sabe? Pneumologia estuda coisas do espírito, soteriologia é estudo da salvação, tá? Tô tentando lembrar aqui alguns que existem. E
ele fala dois nomes, né? Ele fala duas explicações de estudos que a gente tem na teologia, e um deles é o estudo que é usado na Bíblia, uma linguagem humana para Deus falar com a gente. Existem situações as quais nós não seríamos capazes de compreender. Isso mostra quanto a Bíblia é divina. Então Deus se utilizou destas coisas para se comunicar com o homem. Então, das coisas que Deus usa, é que eu não lembro o nome, gente. E eu tô lembrando disso agora, eu não coloquei aqui no meu esboço. Quando Deus usa, a mão de Deus está sobre, os olhos do Senhor está sobre, são linguagens para que o ser humano pudesse entender, né? Quando ele queria falar sobre essas coisas. E um outro tipo de estudo é esse, quando palavras como arrepender-se, né, é uma maneira de se comunicar conosco, né? Por exemplo, a gente nunca vai surpreender Deus por conta da soberania dele. E a palavra arrepender-se tem a ver com, não tem a ver, sabe aquela coisa, eu tô arrependida, chora porque tá arrependida. Não é isso arrepender-se. Arrepender-se não precisa nem ter fundo emocional, tá? Quem já escuta, né, as meninas que seguem o Caminhando na Bíblia aí com o Harold, já ouviu ele falando disso, que não é a emoção que ou você chorando e ali, tô arrependido. Não, isso não quer dizer que você se arrependeu. O arrependimento só acontece quando você estava indo para a direita e falou, tô arrependida. Volta, 180 e vai pro outro lado. Isso é arrependimento. Então é quando Deus decide uma coisa, ele faz. Eu decidi que eu ia, né, por Saul de rei. Eu dei a sugestão, falei pro povo se eles queriam mesmo. Eles queriam? Tá. Eles queriam Saul, tá. Eu decidi por Saul. Eu, na minha soberania, Deus, decidi que Saul ia ser rei. E agora eu, na minha soberania, estou decidindo e mudando de direção que Saul não vai mais ser rei. Eu estou me arrependendo, mudando de direção. Isso é arrependimento na Bíblia. Esse é o estudo da palavra arrependimento. Essa é a tradução do hebraico, do aramaico, do grego, seja lá como está escrito, isso daí é a tradução real, tá? E aí lembre-se que a Bíblia, ela passa por uma tradução primeiro, depois ela vem para o inglês, depois ela vem para o nosso português, e o português é um dos piores para a gente entender certas coisas, sabe? O versículo não julgueis, né? Enfim, tem um monte de coisa que a gente entende de uma forma completamente diferente do que é a verdadeira essência do que a Bíblia quer dizer. Por isso que não se pode fazer doutrinas específicas ou regras de ensinos bíblicos em cima de coisas que não foram profundamente estudadas, tá? Deu para entender o que é a palavra arrependimento? E quando se fala de arrependimento na Bíblia, de qualquer forma eu mandarei para as Thalitas. Andressa, se você quiser eu mando para você, porque eu tenho o seu contato, tá? Esse vídeo do Nicodemos, tá? Gente, que mais? Não lembro se acho que eu falei, acho que tudo que eu anotei. Deixa eu ver. Tudo, enfim, tá. Eu não me recordo de mais coisas. Dei as dicas. Vou ler mais um para vocês para encerrar, tá? Para vocês verem uma outra interpretação. O quanto uma exegese ajuda, né? Aqui. Vamos lá. Ele é desse livro, tá? Do Entendes o que Lê. É uma parte que ele tá falando, ó. Primeira tarefa, a exegese, né? Vamos entender o que é exegese, você precisa ter uma boa exegese. Então, ele vai falar, a primeira tarefa é a exegese, que é um estudo cuidadoso e sistemático. A exegese, que é basicamente uma tarefa histórica, tá? Você tem que, né? É a tentativa de escutar a palavra, ver os destinatários originais, tentar ler, né, ouvir o que foi dito para as pessoas lá naquela hora, naquele momento, tá? Então, ele tá explicando tudo isso. Aí ele fala assim, ó, o primeiro passo é ler todo o texto e não sei o quê. Daí eu vou ler essa parte agora. Ó, o problema real com a exegese seletiva é que, com frequência, a pessoa atribuirá a um texto suas próprias ideias, e isso é complicado, completamente estranhas, e isso fará da palavra de Deus algo diferente do que realmente ela é. Por exemplo, um dos autores deste livro, recentemente, recebeu uma carta de um evangélico bem conhecido. Então, ele vai dar 2 exemplos aqui, que eu vou ler para vocês, tá?
Ele argumentava que o autor não deveria comparecer, né, a uma conferência com outra pessoa bem conhecida, cujo a ortodoxia, em certo ponto, era considerada suspeita, né? Então ele tá ali, uma pessoa mandou uma carta para um dos autores do livro aqui, porque esse livro é escrito por duas pessoas, e a pessoa que, né, tava mandando essa carta falava, eu não vou poder participar, porque essa pessoa aí, ela tem uma maneira, a ortodoxia é uma maneira doutrinária de ser, algo mais ou menos assim, que é meio duvidosa, é considerada meio suspeita. Então eu não vou. Era isso que ele estava fazendo, gente. Daí ele fala assim, aí ele dá uma razão bíblica dada para evitar a conferência. E ele usa o versículo de 1 Tessalonicenses 5:22. Abastende-se vós de toda aparência de mal. Se, porém, o nosso irmão tivesse aprendido a ler a Bíblia exegeticamente, não teria usado o texto dessa maneira. É a mesma coisa também quando a gente falar sobre, eu não vou andar com aquela pessoa porque eu tenho que ficar longe de toda aparência do mal. É mais ou menos isso que ele está falando aqui, tá? Ora, 1 Tessalonicenses 5:22 foi a palavra final de Paulo, inserida num parágrafo aos Tessalonicenses a respeito das expressões carismáticas da comunidade. O que Paulo diz, na verdade, não trate com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas, e fique com o que é bom, e afaste-se de tudo que seja mal, ou, tradução correta, nocivo. Então, abaster-se de tudo que é mal tem a ver com profecias. Por isso que você tem que fazer a interpretação do texto e fazer as perguntas. Ao serem testadas, estas se revelam como não provenientes do Espírito. Então, tá falando do quê? Profecias. E não tá falando assim, nossa, vou dar um exemplo aqui, tá? Meio bom assim, eu não posso ir no shopping porque pra mim lá eu acabo fazendo coisa que eu peco, é aparência de mal. Não é disso que tá falando a passagem. Tá falando sobre profecia. E é só sobre profecia que tá falando, gente, não dá para inventar outra coisa. Ao serem testada, estas se revelam como provenientes do Espírito. Fazer este texto significar alguma coisa que Deus não pretendeu é abusar do texto e não usá-lo. Para evitar erros desse tipo, devemos aprender a pensar exegeticamente, ou seja, começar lá no passado, lá e antigamente, e procedendo dessa forma e utilizando também da ferramenta da hermenêutica. Como notaremos em breve, não se começa consultando os especialistas. No entanto, quando isso for necessário, devemos buscar usar melhores fontes. Daí ele vai falar alguns exemplos aqui, vamos ver se é que eu vou ler. Ele vai falar, por exemplo, em Marcos 10:24, no término da história do jovem rico, Jesus diz, esse que eu queria compartilhar, gente, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. E acrescenta, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Algumas vezes você ouvirá alguém dizer que em Jerusalém havia uma porta conhecida como fundo da agulha, pela qual os camelos somente poderiam atravessar de joelhos e com grande dificuldade, porque era uma portinha estreitinha que só cabia um homem. Não sei quem já ouviu isso em pregações, eu já ouvi em várias. A lição dessa interpretação é que um camelo poderia realmente passar pelo fundo da agulha, né? Um camelo, se ele abaixasse certinho ali, ele até passaria nessa portinha estreita. No entanto, o problema dessa exegese é que simplesmente não é verdadeira. Nunca houve semelhante porta em Jerusalém. E em qualquer período de sua história. A primeira evidência que se conhece, daí ele vai falar só um contexto histórico, vou pular só para não perder tempo. Afinal de contas, né? O que o Senhor está falando quando ele diz que um rico, é mais difícil um rico, né? Deixa eu ler de novo. É mais fácil um camelo passar, né, pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque aqui ele está dizendo que normalmente os ricos têm um apego ao dinheiro, pelo menos era o contexto daquela época, tá? E é também hoje, né, gente? De certa forma é. Então, afinal de contas, é impossível para um camelo passar pelo fundo de uma agulha.
E era exatamente o que Jesus queria ensinar. Exatamente, gente, agulha de costura, agulha. Um camelo passa, né? Não, mas está dizendo que é mais fácil um camelo passar no buraquinho lá da agulha do que um rico ir pro céu. Ele está querendo dizer exatamente o que o texto está querendo dizer, né? Aí ele vai falar, ó, é impossível para alguém que confia... Agora ele está dando a interpretação. Olha isso, gente. Eu, quando eu li, falei, não, preciso aprender mais. É necessário, é impossível para alguém que confia nas riquezas entrar no reino. Porque ou você serve a um senhor ou você serve ao outro. É necessário um milagre para uma pessoa rica receber salvação. E é o que exatamente a lição das palavras que se seguem diz. Para Deus, tudo é possível. Porque o versículo termina assim, que é impossível para né? É mais fácil um camelo passar no buraco do que um rico entrar no reino dos céus. Mas para Deus tudo é possível. Gente, essa é uma passagem sobre milagre. Ele está dizendo que o rico entra no reino dos céus, porque para Deus é possível. Gente, entendimento completamente diferente. Ou só eu que, né, fico empolgada assim com essas coisas, não sei, tá? Mas veja como é profundo e como é... Para quem ama as escrituras, para quem gosta de aprender assim, eu sou um pouco, né, apaixonada por essas coisas. Então, assim, né, eu inclusive, qual é um cuidado que eu tenho que ter, porque eu posso pecar, é o fazer disso tudo, esses estudos, essas coisas que eu gosto mesmo, é fazer disso tudo uma idolatria. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, né, para não transformar todas essas coisas, porque eu tenho muita paixão por isso, mas... Eu acho incrível a gente, né, ir descobrindo essas coisas, né, e entendendo. Então, por isso, né, fica aqui minhas considerações finais. Estudo Bíblia, lê a Bíblia, eu tenho que ler. E sempre anotar pontos importantes ou versículos importantes. Ah, Fabi, é verdade, né, Fá? Vocês que digam com tanta coisa que vocês recebem de mim. Então, leitura da Bíblia, e o outro é você ter, né, que foi nossa disciplina de hoje, estudo bíblico. O estudo bíblico, você precisa ter uma boa versão da Bíblia, nós indicamos NVI e NAA. Você tem que, de preferência, ter uma Bíblia de estudo, e se você quer se aprofundar mais, ter um comentário bíblico. Você precisa conhecer pelo menos o básico da hermenêutica, e se puder também o básico da exegese, tá? Fazendo daí é tudo aquilo que eu falei, fazendo análise do texto, do contexto, nunca pega o versículo sozinho, lê para cima, lê para baixo, lê um pouco mais, lê um pouco menos, vê o que tá falando, do que se trata, né? Qual é o contexto histórico, tudo que você puder buscar. Se você pega uma Bíblia de estudo, você vai pegar no começo, você vai conseguir ter informação sobre aquele livro, sobre o período, sobre o que acontecia naquela situação, tá? Então, para se ter um básico, tá? Um básico de estudo bíblico, é isso que você precisa. E o estudo bíblico, você não precisa fazer ele todo dia. Você pode definir, ó, vou fazer estudo bíblico desse mês sobre tal livro, ou eu vou ficar sobre, estudando esse capítulo, tá? Então, é isso que o estudo permite, tá? Busque chegar ao significado claro do texto. Procure entender o que foi dito às pessoas ali, tá? Ouça, leia, né? Deixa essa palavra também trazer a aplicação para hoje, tá? E o estudo da palavra, gente, vai levar você à meditação da palavra, que é o tema da próxima live, que infelizmente não é segunda-feira que vem, tá? Porque eu tenho uma reunião segunda-feira que vem, não vai ter live segunda-feira que vem, mas vai ser na outra. Gente, tá demais o de meditação, demais. Até eu mesmo aprendi coisas muito legais que eu tô aplicando na minha vida de meditação. Vai ser muito legal, tá? Então, se dediquem a isso, tá? E eu falei que eu ia deixar um desafio. O que eu queria? Que você escolhesse um texto da palavra, né? Não precisa ser um livro, um texto, e tentasse estudar, interpretar, usando essas ferramentas, usando mais de uma tradução. Se você o fizer, né? Você pode postar a foto no caderno, a foto do computador que você estudou e falar, meu texto, meu estudo bíblico, e marca o Ferroce Dança e hashtag Desafio Estudo Bíblico Ferroce Dança, tá? Que é o meu Instagram,
tá bom? E os livros que eu pretendo sortear serão esses dois, ó, tá? A Nossa Esperança, do John Piper, e Insegurança, né? Proteção na Insegurança. Esse aqui é do Bob Murphy. Eu amo ele. Ele é demais, adoro ele, tá? São livretos, ó, bem pequenininho, né? Que vai ler rapidinho. E esse é o sorteio que eu quero fazer, que eu não sei como será o sorteio ainda. Ah, quem pode fazer um print? Deixa eu tirar o óculos. Quem puder, faz um print pra mim. Depois me manda, né? Ó, pra gente deixar aí os livros que a gente vai sortear e abençoar alguém. Se tiver mais algum. Foto, me dá um ok. Espero que alguém tenha tirado uma foto. Gente, é isso. Não sei se vocês têm perguntas. Se tiverem, não vai dar pra vocês fazerem, porque nós temos 3 minutos. Mas vocês podem me mandar, tá bom? Eu acho que eu falei tudo, era mais compridinho, tá, gente? Eu acho que de meditação vai ser um pouco também. Ai, gente, na verdade eu tô vendo tanta coisa mais interessante das coisas que eu já fiz. Manda tudo pra mim, André. Que eu tô aprendendo coisas novas. Até comentei com a Ju, minha amiga, né? A Ju Ferraz, pra quem conhece. Eu falei assim, nossa, tá sendo tão legal, porque você já tem conhecimento, daí você começa a estudar mais, você vai vendo outras coisas e a cabeça tá de outra forma, vai entendendo de uma forma tão profunda e diferente, e eu acho que é isso que cai, a palavra se renova, né? Esse aprendizado nosso, né, novo, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que possa, né, para quem vê depois, possa ajudar vocês a fazer bons estudos e a conhecer a Bíblia na essência dela. Se tiverem dúvidas, se quiserem conversar com alguém, fala comigo e eu indico coisas para vocês verem, ouvirem, buscarem, tá? Não saiam ensinando coisas teologicamente erradas, tá? E não engulam tudo que vocês ouvirem. Reflitam, estude, pense, desenvolvam sua teologia, desenvolvam a sua apologética, desenvolvam a sua vida com Deus, tá bom? Que isso é muito legal. A gente vai ter outros desafios, vai ter desafio de meditação, vai ter desafio de oração, de jejum, de um monte de coisa legal, né? Acho que vai ser bem legal o que a gente vai fazer ainda. E é gostoso porque a gente pode estar junto. E tô feliz com quem tá sempre aqui, né? Que tem participado de todas, tem me apoiado nisso. Que também, assim, né? A gente não, entre aspas, ganha nada, né? Tá aqui. É algo que a gente, né? É por amor mesmo, porque faz tão bem pra mim, tem sido tão bom e eu quero compartilhar, né? E é o desejo também de ver a Igreja do Senhor caminhando em caminhos que são mais corretos perante Ele, né? E que o engano possa ser eliminado, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima, tá? Conforme for também, como não vai dar pra fazer na segunda, vai que eu invento e faço outro dia live, tá? Mas vamos ver, tá bom? Um beijo, eu que amo vocês, obrigado pelo carinho. Não sei se a Vã Souza tá ainda aí, mas fiquei muito feliz de você estar aqui um pouquinho com a gente, viu, Vã? Beijo nas filhotas, fica com Deus. Todas vocês, Ana também, viu? Obrigado de você estar aí. As minhas escudeiras, Fá, Denise, Vinha, costumam estar, né? Mas a Andressa também tem estado em todas. Mas feliz com algumas que apareceram aqui hoje, tá? Não precisa ser o meu vídeo inteiro, mas compartilhem, né? Com pessoas que vocês acham relevante ouvir isso, tá bom? Obrigado, divulga o Ferrossi lá no YouTube, né? Que esse conteúdo fica lá também, tá bom? Beijo, até a próxima.